Você já parou para pensar porque muitas vezes você fica travado e isso pode ter a ver com o fato de você ficar dando mais valor ao passado do que ao presente? E isso também é ansiedade? É. É isso que vamos falar hoje. No episódio anterior, eu falei sobre como vencer a ansiedade e hoje eu vou dar continuidade a esse assunto. Mas no episódio passado, eu falei sobre a pessoa ficar se preocupando com o futuro. O futuro, com o presente também, né? Mas principalmente com o futuro. E hoje, aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as pessoas que ficam ansiosas, mas por conta do passado. É meio estranho falar isso, né? Como que a pessoa pode ficar ansioso por algo que já aconteceu? Mas eu vou explicar. E aqui no versículo 13, ele diz assim: Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui ele diz que ele faz uma coisa. Ele se esquece das coisas que ficam para trás. Ele se esquece do que passou. Ele não fica se lembrando do que passou. E avança para a questão diante dele. Ele prossegue para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A nossa salvação eterna. Mas o que isso aqui tem a ver com ansiedade? Bom, muita gente fica travada por coisas que já aconteceram. Uma situação que uma vez ocorreu na vida dela e criou um trauma. E isso gera uma ansiedade, porque quando ela se vê naquela mesma situação de novo, começam a vir os traumas do passado e a ansiedade vem. Meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Eu já vi isso aqui antes, isso aqui não vai terminar bem. Então, isso também é uma forma de ansiedade. O passado. O passado, ele atrasa, assim como a ansiedade pelas coisas que estão por vir. Atrasa a sua vida porque você não se move pelo medo, pelo receio, você acaba não se movendo. O receio pelo passado, ficar lembrando do passado, ficar travado por algo que já aconteceu e você não se desenvolver por causa disso, é também uma forma de ansiedade. Você tem medo do que pode acontecer, de acontecer de novo aquilo que já aconteceu antes e te traumatizou. Então o segredo, Paulo já deu aqui. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que esse seja o seu foco, o seu objetivo. Como eu falei no episódio anterior, as pessoas elas ficam ansiosas porque elas se preocupam com tudo menos com a própria alma, que é o que realmente vale. Aqui nesse mundo, elas não têm um porto seguro, porque tudo nesse mundo passa. Aqui a gente não tem garantia de nada, porque tudo tem um fim, tudo tem um final, mais cedo ou mais tarde tudo vai acabar. A única coisa que é eterna é Deus. E, portanto, ele sendo a única coisa eterna, o único ser eterno, então é nele que a gente pode depositar nossa confiança, porque ele não vai falhar, ele não vai deixar de existir, ele não tem fim. Então é nele, em Deus, a gente tem um porto seguro. E é isso que Paulo fala. A gente tem um porto seguro em Deus, no Senhor Jesus Cristo. E nele a gente pode colocar toda a nossa confiança. Mas para que isso seja possível, a gente tem que deixar o passado para trás. Tudo que a gente já fez de errado, ou até de certo também, porque tem gente que tenta ficar se justificando pelo que fez no passado. Mas é como eu falei no, no episódio anterior ao anterior, que o que a gente fez no passado não vale. Que, afinal, é até aquela frase, né? Quem vive de passado é museu. A gente vive o presente, não o passado. Então, o que a gente fez ou deixou de fazer, infelizmente, não pode ser mudado.
mas a gente pode mudar o nosso futuro através do nosso presente. Mas se a gente fica vivendo, remoendo o passado, então a gente nunca vai conseguir desenvolver um futuro. E é isso que Paulo fala pra gente fazer. Uma coisa só, esquecer o passado, das coisas que atrás ficam. Ah, mas você deve pensar: "Mas como que eu vou esquecer disso? Como eu vou esquecer o mal que aquela pessoa me fez? Como eu vou esquecer dessa situação? Como eu vou esquecer de um erro que eu cometi, que mudou toda a minha vida?" Eu sei, esquecer assim, realmente não tem como, você nunca vai esquecer, mas você pode não lembrar. Você não tem a opção de esquecer, mas você tem a opção de não ficar lembrando, não ficar remoendo o passado. E quando chegar numa situação onde você parece que vai viver tudo de novo, você tem a opção de fazer diferente e não se deixar abalar por causa disso. Eu, por experiência própria, eu digo que eu tive uma experiência dessa em relacionamentos, né. No caso, eu tive um relacionamento com uma menina e depois que a gente terminou, eu fiquei muito abalado. Hoje eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, eu vou contar isso melhor em outra oportunidade, porque agora eu não venho ao caso, mas eu fiquei muito mal, muito, e fiquei meio avesso a relacionamentos, com medo de, tipo, até tentava iniciar outros relacionamentos, mas pensando no que poderia acontecer tudo de novo, eu meio que criei um trauma e desistia muito facilmente. Mas hoje em dia, eu vejo tudo que aconteceu comigo e, poxa, eu não tenho mais um trauma. Claro, não foi fácil. Eu orei a Deus, pedi ajuda a Deus, porque só Ele pode me ajudar a esquecer o passado, né? Deixar o passado para trás e avançar para o alvo, né? Para as coisas que estão diante de mim, com um foco no alvo que é Jesus Cristo. Então, que você possa fazer o mesmo. Eu venci através da oração, eu pedi a Deus ajuda, porque sem Ele realmente eu não conseguiria deixar o passado de um relacionamento fracassado que eu tive. Sem a ajuda de Deus eu não ia conseguir esquecer isso. E hoje eu tomo aquela experiência que foi doída, machucou, né, mas eu tomo aquela experiência hoje como uma forma de aprendizado. Agora eu sei o que que eu posso fazer para ter um relacionamento saudável e o que eu não posso. Quais são os sinais, os sintomas de um relacionamento fracassado e de um relacionamento que vai demonstrar ser duradouro. Hoje eu já tenho mais experiência do que naquela época. A gente não deve ficar lembrando do passado e ficar se remoendo, porque aí a gente não se desenvolve. A gente só deve se lembrar do passado para aprender. Aprender com os erros que a gente cometeu, aprender com as situações ruins que aconteceram, aprender a não cometer mais os mesmos erros, aprender a, numa situação difícil, a gente já saber o que fazer, fazer diferente. É essa a palavra de hoje. Esqueça o passado, deixe o passado para trás. Não deixe que o seu passado influencie o seu futuro, tem um pouco o seu presente. Porque o que aconteceu no passado você não pode mudar, ninguém pode, mas o seu futuro está nas mãos do seu presente. Então se você ficar pensando no passado, você não tem futuro, porque você sempre vai ficar vivendo no passado. Mas se você deixar o passado para trás, como Paulo disse aqui, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançar, avançando para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Aí sim, a sua vida vai andar e você vai ver como é que sua vida vai ficar diferente. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amanhã eu vou trazer mais uma palavra, em nome do Senhor Jesus, falando sobre como vencer a ansiedade, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.